Fala fera, eu sou o professor Bernardo, professor de Física aqui do Tchê Concursos e eu tenho uma dica mais que especial para ti que vai fazer o Enem 2019. Outro assunto que tem grande probabilidade de cair na tua prova em 2019 é o MRU e o MRUV, né? O movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Como é que, primeiramente, tu vai identificar uma questão de MRU ou de MRUV? Justamente por esse R, cara. Isso aqui já é uma grande dica que a questão vai te dar. Só pode utilizar esse raciocínio quando o teu movimento for retilíneo, ou seja, em linha reta. Se tiver uma curva, uma rampa ou algo semelhante, não vai entrar nesse tipo de questão. Então fica a dica. Olha para a questão e verifica se é um movimento retilíneo de fato, para que tu consiga usar esse raciocínio. Enfim, qual a diferença entre o MRU e o MRUV? Fundamental que tu saiba disso para poder avançar em uma questão desse tipo. Então é o seguinte, o movimento retilíneo uniforme é aquele que a velocidade ela é constante. Um carro em que a velocidade não varia, não vai ter aceleração. O MRUV é aquele movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, vai variar a tua aceleração, a tua velocidade. Se tu variar a tua velocidade, vai surgir uma aceleração que é constante. Então, olha bem, MRU, a velocidade ela é constante, e o MRUV, a velocidade vai variar. Quando ela varia, surge então uma aceleração que é constante. Uma coisa que todo mundo confunde nesse tipo de questão é a utilização das equações. Então assim, ó, separa na tua cabeça e vai te ajudar na hora da prova a pensar da seguinte forma. Equações de MRU eu só uso para MRU. Equação de MRUV eu só uso para MRUV. Então cuidado, não é porque o cara te dá uma velocidade, uma distância, que tu vai jogar direto na primeira fórmula que te vier na cabeça. Então não faz isso. Cuidado! Questões de MRU, a gente tem essa equação. A velocidade é a distância dividido por um tempo. Se a gente substituísse ΔS por S menos o SO, que é a variação, né? O quanto vai variar na tua distância, a gente consegue chegar nessa equação, que a gente chama de equação horária do espaço. Eu costumo dizer para os meus alunos que essa é a equação do sorvete. Sorvete, certo? Se for um MRU, então te liga no sorvete. Já no MRUV, nós temos três equações principais. Então te liga nessas equações. Eu, particularmente, gosto de duas equações só. Duas delas já te ajudam a resolver quase todos os exercícios envolvendo o MRUV. Uma delas porque tem a questão do tempo e outra porque tem a questão da distância. Geralmente é uma dessas que o cara vai te perguntar na hora da prova. Então, olha bem, primeira delas, como eu tenho o V sozinho aqui, a gente tem uma equação horária da velocidade, certo? E essa grandona aqui, a gente tem uma outra equação que se chama equação horária, como o S está sozinho, equação horária do espaço. Então vamos só voltar aqui. Essa segunda aqui é uma variação das duas, que é a equação do Torricelli. Então olha bem, gosto dessas duas aqui. Vi o vô atrás do tio, certo? Um jeito para te gravar essa equação. E a segunda? Vovô pegou a vovó, mais duas amigas suas, certo? Então te liga. Viu o vô atrás do tio e o vovô pegou a vovó, mais duas amigas suas, certo? Essa equação de baixo aqui, ó, tu pode observar que ela é muito parecida com a do MRU, porém ela tem um negócio do lado. Então eu gosto de dizer que essa é a equação do sorvetão. Enquanto essa é do sorvete, essa aqui é a equação do sorvetão. Certo? Então, questões de cálculo em MRU e MRUV te liga na diferença de um movimento para o outro. Equações de MRU, sorvete. Equações de MRUV, te liga no vovô e na vovó. Tá? Bom, uma outra probabilidade que o Enem gosta e alterna muito de um ano para o outro são os gráficos. Alterna a questão de cálculo com gráficos. Então,
faz a diferença entre os gráficos do MRU e do MRUV. Como que tu vai pensar nisso? Se tu te liga um pouquinho em matemática, cara, fica muito barbada. Uma equação que é do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta. Enquanto uma equação do segundo grau, o gráfico é sempre uma parábola. Então isso vai te ajudar. Olha bem. MRU, a gente tem uma equação do primeiro grau. MRUV, nós temos uma equação do primeiro grau e aqui uma equação do segundo grau. Vamos por partes. Olha lá. Lá no meu MRU, a gente tem uma velocidade que é uma velocidade sempre constante, sempre no mesmo valor. A distância, ela vai ser regida, né, o gráfico, pela equação do sorvete, que é uma equação do primeiro grau. Se é uma equação do primeiro grau, o nosso gráfico vai ser uma reta, ou subindo ou descendo. Isso vai depender dos dados do teu problema, tá? E do tipo ali que tu vai ter no teu movimento. E a aceleração no meu MRU é uma aceleração nula. Não existe aceleração no meu MRU. Já no MRUV, o que a gente vai ter? O gráfico da velocidade. Velocidade, ela é orientada por uma equação do primeiro grau. Então, nosso gráfico ou vai subir ou vai descer. O espaço pelo tempo. O espaço é regido pela equação do sorvetão, certo? Que é uma equação do segundo grau. Logo, o nosso gráfico tende a ser uma parábola, ou voltada para cima ou voltada para baixo. Também vai depender dos dados do teu problema. E por último, a aceleração. A aceleração no nosso MRUV, ela é constante, sempre o mesmo valor. Então, a aceleração vai ser sempre no mesmo valor. Ou positiva, ou pode ser negativa também. Certo? Então, olha bem, para te encarar de forma que nem o nosso aluno, que é um aluno fera, te liga aí nesses dois quesitos aqui para te fazer uma questão de MRU e MRUV. Ou a questão vai ser de cálculo no teu Enem, ou a questão vai contemplar gráficos. Então, domina isso que com absoluta certeza tu não vai errar a questão de MRUV. E de MRU e de MRUV. Então é o seguinte, ativa o sininho, né, para que tu fique ligado em novas questões de física e curte a nossa página, certo? Valeu!